Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal. Tema do vídeo de hoje: ser bonzinho, ser boazinha. O que nunca te falaram, né? O que talvez ninguém nunca te contou sobre isso, né? Depois eu vou escolher o tema direitinho lá na capinha do vídeo. Mas vamos lá, meu nome é Ana Paula Crispim, sou psicóloga e eu tenho quase certeza que esse vídeo vai ser um dos vídeos mais importantes do canal. Vou fazer até a parte 2 dele, porque não vai dar tempo de falar tudo num vídeo só. Pessoal, é o seguinte, vídeo polêmico, talvez até queiram me atacar, os haters, né? Mas tudo bem, é importante passar o conteúdo. Ontem eu tava assistindo um podcast que eu gosto de ver muito, que é os sábados, e eu tava tendo uma fila, né, pra assistir um espetáculo de um artista, de um stand-up comedy que eu amo de paixão. Eu tava querendo ver, e aí eu tava na fila, assim, do espetáculo, e tava assistindo o podcast, e aí surgiu um assunto lá de uma psicóloga e os meninos no chat falando, e eu gosto de ver, né, o que o pessoal fala no chat, porque pra identificar, né, como é que tá o pensamento da galera, como é que estão as dores das pessoas, pra poder, né, fazer conteúdo para pessoas que gostam, né, de ver vídeo na internet, gostam de seguir podcast, porque nem todo mundo gosta, né, gente? Eu tenho de tudo que é paciente, nem todo mundo gosta. E aí rolou um papo lá do bonzinho, né? Rolou um papo lá do bonzinho, porque o bonzinho só se ferra, porque na verdade o bonzinho, ele é uma pessoa que acha que ele tá fazendo certo, mas ele nem imagina o que tá por trás dessa atitude do bonzinho, né? O bonzinho sofre muito, blá 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 blá. Aí eu comentei, assim, antes de entrar no espetáculo, lógico, eu comentei rapidinho, gente. Eu acho que nem a pessoa que estava sendo entrevistada, acho que ela entendeu muito bem a importância de se falar sobre esse tema do bonzinho. E eu vou dizer por que agora. Quando a gente é criancinha, pequena, quando a gente tá lá, né, o pai e a mãe da gente, que nos amam muito, pra quem teve, mas alguém, não todos nós que somos adultos, alguém ajudou a gente lá quando a gente nasceu e até uma certa idade, pelo menos, né? Então a pessoa que nos educou e também foi educada pelos pais dela, e todo mundo vai sendo educado por alguém, né, de outras gerações no passado. O que acontece? Essa pessoa que nos amava muito, ela nos educou colocando na nossa cabeça que a gente tinha que ter certos comportamentos sociais. Então, por exemplo, você tá lá pequenininho, aí você vai na casa daquele seu tio, daquela sua tia, né, ou uma pessoa qualquer, e aí a sua mãe fala assim, vai lá, dá beijo, dá beijo. Eu lembro quando eu era pequena, né, meu padrinho, ele deixava a barba assim meio pra crescer, e eu tinha pavor de ir na casa dele, ter que beijar ele, porque aquela barba dele espetava. Eu, criança, bem pequena, e aí ele falava, vem dar beijo no Dindo. E ele bebia muito, ele tava sempre com muito cheiro forte de álcool, né, cerveja, sei lá o que ele bebia. E ele era um cara, assim, muito engraçado, inclusive, né? Mais criança, né? Criança tem medo de tudo, né? De bêbado, de tudo. E aí chegava perto dele, ele não tava bêbado. Mas, né, quando a gente bebe, fica com cheirinho. Aí quando eu ia beijar ele, eu falava assim, ai, não quero beijar não, que tá espetando. Ele me pegava, ele esfregava a barba dele assim. Eu lembro que era um terror ir na casa dele. Só que minha mãe, né, meu pai, não sabiam, né, de nada, não era psicólogo nem nada. Ninguém na minha família é psicólogo, né? E aí falava assim, beija sim, beija seu dedo, não sei o que. Isso era com todo mundo. E às vezes é uma tia, alguém que tá lá com cheiro de cigarro. Às vezes é alguém que você não quer beijar, a criança não quer beijar. E aí todo mundo fala assim, não, mas tem que educar a criança. Só que a gente, nesses detalhes, nessas coisas de você, no cumprimento, ou nas coisas que você não tá com muita vontade de fazer, o que acontece? Você vai entendendo que para ser aceito, e para ser bonzinho, e para ser admirado, para ser admirada, você tem que fazer o que você não tem vontade de fazer. Você tem que fazer o que a sociedade entende que você tem que fazer. E isso começa com essas coisas pequenas, assim, na infância. Só que você vai crescendo e você vai escutando daqui, escutando dali, que você tem que ser bom pros outros, que você tem que ajudar os outros. E aí quando vai chegando o Natal, se você não foi bonzinho, vai ganhar presente esse ano, ele vai ganhar presente, ela vai ganhar presente, ele foi bonzinho, ela foi boazinha. Então nós somos educados para ser bonzinho e boazinha. E isso é péssimo. Por quê? Porque a gente acaba virando pessoas que a gente sente muita culpa se a gente não tá com vontade de fazer certas coisas. Se a gente tem vontade de dizer não pra algum comportamento, alguma coisa, a gente já começa a ficar com
com nóia que talvez a gente não seja uma pessoa muito boa, que talvez a gente seja uma pessoa má. E enfim, e aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu era muito novinha, né? Eu vivi experiências assim de adolescente, acabava de passar por adolescência, tava, enfim, passando por várias fases na vida que é normal a gente passar, né? Adolescência é uma fase difícil. Então eu lembro que eu era dessas que falava assim: ah, mas eu não tô afim de fazer isso, ah, mas eu não tô afim de fazer aquilo. E isso, você acaba sendo meio criticado, meio julgado, meio atacado. Então, conforme você vai amadurecendo, você vai sentindo assim que você não quer fazer as coisas, mas você tem que fazer. Então, quando você já tá adulto ou adulta, todo mundo tem um caso desse na família. Quem eu vou falar aqui, aposto que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo vai lembrar. Quando você já tá adulto, você começa a ser aquela pessoa que às vezes as pessoas vão pra tua casa, você vai lá, faz comida pra um monte de gente, sei lá, 20 pessoas que foi na tua casa, parentes, aquela tia, sempre falo o exemplo da tia, né, mas às vezes é a mãe da gente mesmo, a gente é a gente mesmo, né, faz comida pra todo mundo, as pessoas vêm, comem, não ajudam em nada, não contribuem com nada, vai embora, tua casa fica suja, você vai lá, lava a louça tudo sozinha, aí sobra aqueles 2, 3 no final, aí você vai lá, destruída, né, acabada de cozinhar pra todo mundo, de fazer tudo pra todo mundo, da família até, muitas vezes a gente da família, né, na maioria das vezes, né. E aí você fala pra 2, 3 assim: pô, fulana nem pra chegar antes, né, pra me ajudar a fazer as coisas, pô, ninguém me ajuda aqui. Eu lembrei da paciente que ela falava que ela comprou uma casa com piscina, com varanda, com churrasqueira, não sei o quê, mas era tão ruim depois ter que limpar tudo sozinha e ter que limpar toda a sujeira, não sei o quê. E aí eu falava assim pra ela: mas vem cá, por que você não pede as pessoas, né, pra fazer o ratatá, pra pagar a faxina, ou ajuda pra fazer as coisas aqui, e a pessoa não conseguia, quer dizer, a famosa boazinha. Então a gente cresce desde pequenininho, entendendo que a gente precisa fazer as coisas, que as pessoas vão gostar da gente, ser aceito. Na psicologia evolutiva, a gente é muito comentado sobre a questão da sensação de pertencimento, porque se você não pertencesse, você morreria, né? Nós éramos nômades, né? Então, se você fizesse alguma coisa e não fosse aceito pelo grupo, você fosse expulso do grupo, você não agradasse, né? Você simplesmente morreria. E quando você é pequenininho, quando você é criança, que você depende dos adultos pra tudo, você entende que se você também não fizer o que estão falando pra você fazer, você também... realmente você morre, porque você precisa de todo mundo pra tudo. Você sente um desespero quando você é excluído, o medo da rejeição, o medo de ser excluído. Então o bonzinho, na verdade, ele não é bonzinho porque ele tá pensando no outro, ele tá com empatia pelo outro. Ele é bonzinho porque ele tá pensando nele mesmo. É uma questão de ego, de aceitação, de medo de rejeição, de medo de ser julgado. Aí eu vou falando aqui, eu vou lembrando de vários pacientes ao longo desses anos da minha prática como psicóloga, que aguentam familiares insuportáveis, entrões, abusivos, inclusive, né? Marido aguenta mulher abusiva, mulher aguenta marido abusivo, filho abusivo, nora abusiva, pessoas no trabalho abusiva. Quer dizer, as pessoas aguentam. No trabalho eu até dou um desconto, porque dependendo de quem for, né? Se estivesse pagando o teu salário, você às vezes está sendo pago por isso mesmo. Mas tô falando assim, na vida, você acaba aguentando pessoas porque você é o bonzinho, é a boazinha, entendeu? Então, você fica com aquela sensação de que se você não fizer aquilo, se você não cumprir aquele protocolo social, você vai ser mal visto. Você mesmo vai se sentir muito culpado de não estar com vontade de fazer certas coisas. Você vai acabar fazendo. Então, você na verdade está movido pelo seu ego. Pelo seu ego de ser essa pessoa que não quer fazer, mas você vai lá e faz porque o outro... não é pelo outro, é por você, na verdade. Você acha que está sendo bom pro outro, mas na verdade você está querendo aliviar o que você vai pensar de você mesmo se você disser não, se você se posicionar, se você tiver que perder a pessoa, se a pessoa for uma namorado, marido, se tiver que a pessoa vai embora, porque na verdade você quer fazer o que você quer fazer e você né, você não vai ser grossa, mas você vai falar e a pessoa, ela que lide com isso, né? O saber dizer não, gente,
As pessoas estão muito erradas em relação à questão do ser bom e ser bonzinho. Ser boa e ser boazinha. Ser bom é você ser bom pra você primeiro, porque você se ama, porque você gosta de você mesmo, você não se anula pra agradar os outros. E aí você consegue gostar do outro, ser bom pro outro, porque você primeiro é bom pra você. É como dizia Jesus: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Só que o que as pessoas estão fazendo hoje? As pessoas estão fazendo o contrário. As pessoas estão tentando justificar que o próximo não merece ser amado. Então vocês estão aprendendo, as pessoas, né? Estão aprendendo a desamar o próximo como elas desamam a si mesma. Quer dizer, a pessoa não se ama, não entende o que é amor, o que é amor próprio. Então ela vai sendo boazinha, bonzinho, até que chega uma hora que ela não aguenta mais de tanto se anular, de tanto se pôr por último na fila, de tanto fazer o que ela não tem vontade de fazer. Que o bonzinho é assim, ele se anula. A boazinha é assim. E aí o que essa pessoa faz? Ela vai reprimindo os desejos dela, vai reprimindo. Chega uma hora que ela dá um troço, ela fica irritada, ela fica explosiva, ela fica reativa. Pessoas reativas são normalmente, na minha prática como psicólogo, que eu mais vejo, são pessoas boazinhas. Porque aquela pessoa que ela vai se anulando, chega uma hora que ela não aguenta. Aí ela vai, roda a baiana dela, vira lá no giraia, como costumam dizer, e aí ela é ruim. E aí as pessoas se afastam. Claro, porque ela foi ficando ela foi ficando passiva, chega uma hora que ela vira o reativo. Entendeu? Então, as pessoas... tem um livro do Osho, que ele fala muito da questão ele explica muito a compaixão. O nome do livro o título do livro é Compaixão. Se você for procurar no dicionário, compaixão e bondade, ser bondoso e ter compaixão são sinônimos. Só que o Osho, ele explica uma coisa muito interessante nesse livro. Ele explica que a pessoa que é movida pela compaixão não é a mesma coisa de ser o bonzinho, boazinha. Porque a pessoa que é movida pela compaixão, ela realmente, ela se ama, ela tá com amor em abundância por si mesma, e ela não é tão envolvida nas questões dos outros, que os outros estão pensando, como é que tá a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer, o que os outros estão pensando dela, se vão julgar ela, porque ela não tá se julgando assim, porque ela se ama, ela não tá se maltratando nesse ponto de se sentir culpada de não estar agradando os outros, fazendo o que ela não quer fazer para agradar os outros. Agradar os outros você pode. Ajudar os outros você pode. Mas a partir do momento que você não tá com vontade de fazer aquilo, você já tá entrando no ego. Entendeu? Você já não tá fazendo porque você quer e você sente vontade. Você tá fazendo porque você tá no ego. Você é controlador. Você quer controlar o que as pessoas vão pensar de você ou vão sentir por você. E a pessoa que tá na compaixão, não. A pessoa que tá na compaixão, que é movida pela compaixão, ela age não pela que os outros vão pensar. Ela age pela vontade. Ela tá com tanto amor em abundância que ela tem vontade de fazer. Ela, sei lá, ela vê alguém precisando de alguma coisa, ela vai lá e ajuda, e ela não vai para as redes sociais ficar botando um cartaz ou na televisão, se for artista, sei lá, ela não vai expor para todo mundo que ela foi lá dar o sopão pro mendigo, entrar na fila do sopão. Ela não vai lá fazer doação, igual umas pessoas que a gente vê aí nas mídias sociais, e depois botar lá pra todo mundo ver que ela é aquela pessoa boa, maravilhosa, que faz doação. Ela não é essa pessoa que precisa expor como ela é boa e maravilhosa. Por quê? Porque ela não tá movida pelo ego. Ela não tá fazendo as coisas pensando se aquilo ali vai ser o que é um protocolo social, o que a sociedade vai pensar. Entendeu? Provavelmente, eu sou muito mal vista por muita gente. Por quê? Porque eu já entendi isso há muito tempo. E eu brinco muito com isso, né? Porque eu falo assim, deixa que vão falar de mim. Deixa, me julguem. Ainda falo assim, me julguem. Por quê? Porque, na verdade, eu me amo em primeiro lugar. Então, eu faço o que eu tô de coração com vontade de fazer. Quando eu não tô com vontade de sair pra algum lugar, meus amigos me chamam, eu falo, não, eu tô com preguiça. Eu não invento, tô morrendo, tô com dor de barriga, tô com não sei o quê. Eu falo, tô com preguiça, porque é humano você ter preguiça. Não, eu não vou com vocês pra tal lugar, porque eu vou lá assistir uma peça de teatro. Que coisa de velho. É coisa de velho. Quer dizer, se você fica movido pela compaixão,
Você faz as coisas que você realmente entende que pelos outros, faz as coisas pelos outros, que foi de coração. Então, o que você tem vontade de falar, o que você tem vontade de fazer, não é pra ter validação externa. Você não tá o tempo todo pensando assim, ai, o que vão pensar de mim, né? Tipo, eu tenho que ser a boazinha, a sua boazinha, né? Vai vendo. Ah, seu bonzinho, quer ser o bonzão. Não, as pessoas que eu mais gosto na internet, políticos inclusive, são aquelas pessoas que falam mesmo, que não faz tipo. Por quê? Porque você vê que o que a pessoa tá fazendo é de coração, sabe, é aquilo que Jesus ensinou, entendeu? Ame ao próximo como você ama a si mesmo. Quem não se ama não tem amor em abundância para dar pro próximo. Ela vai se ressentindo. Olha, esses haters, essas pessoas que têm raiva dos outros, né? Todos nós vamos sentir raiva muitas vezes ainda na vida. Mas quando a gente se conhece, quando a gente faz terapia, ou quando a gente estuda muito sobre isso, que tem gente que não faz terapia, mas é muito estudioso. Quando a gente estuda muito, a gente começa a se conhecer e ver o que vai dar raiva na gente. Porque na verdade a gente tá com raiva da gente mesmo porque ainda não conseguiu aquilo. Quando a gente tem contato com certos conteúdos, a gente pode sentir muita raiva, porque na verdade é uma raiva de você mesmo. Você não aprende a se entender, a se perdoar, a se aceitar como ser humano, que você não é o bonzinho que você foi ensinado desde criança. Você não vai conseguir ser esse bonzinho. Você é ser humano. E o ser humano, que ele consegue não entrar nessa carapuça do bonzinho, essas coisas sociais, esses protocolos sociais, né, esse santo social, né, que os pais da gente acabam ensinando a gente a ser, né, a gente entende que a gente tem que se amar em primeiro lugar, e não é egoísmo não. Quando você se ama, você consegue ser aquela pessoa que não faz pelo outro e fica por dentro com raiva porque fez. Seja lá o que for que você fez, porque você fez realmente, não era pro outro te amar ou te aceitar, você fez porque você estava com vontade de fazer. O outro podendo te dar retorno daquilo ou não. Você não vai terminar o relacionamento, vai se arrepender, ter dado presente, pedir de volta. Você não vai ficar com... Você não vai ter essas mesquinharias. Porque realmente você foi feliz em fazer aquilo. Porque você é genuíno o que você faz. O que você tem vontade de fazer é genuíno. Você não faz pra mostrar pra todo mundo. Entendeu? Então, assim, o não que as pessoas têm tanta dificuldade de dar é porque essa pessoa que é o bonzinho, é a boazinha, na verdade, ela tá querendo mostrar pra ela mesma que ela é essa pessoa que consegue dar sim, 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 ou fazer, porque ela gosta, ela quer ser, não quer sofrer rejeição. Ela quer ser recebida, ela quer ser acolhida, ela quer ser aceita por quem for. Socialmente, pra quem... Seja pro marido, seja pra mulher, seja pro mundo, seja... Enfim, pra quem for. Então ela vem com um discurso muito de acordo com o que socialmente vai ser aceita. Então esse tipo de pessoa é aquela pessoa que ela diz sim pra todo mundo, mas ela não lida bem com não. Experimenta só lembrar daquela sua tia que faz o sopão e depois fica reclamando que foram todo mundo embora, ela que vai lavar a louça e limpar. Experimenta dar um não pra ela. Experimenta dar um não pra ela. Experimenta dar um não. A pessoa não vai te falar nada, que ela é boazinha, mas por dentro ela vai ficar doída. Então essa pessoa, ela realmente, ela faz pelos outros, porque ela pensa assim, se eu der não pros outros, não vão gostar de mim. Vão ter raiva de mim, vão achar que eu sou má, que eu sou ruim. Porque é isso que ela pensa dos outros quando dão um não pra ela. É isso que ela pensa dos outros quando dão um não pra ela. Ela faz, e se alguém dá não pra ela, ela fica num ressentimento. Homens e mulheres, eu tô vendo muito homem bonzinho. E aí, o que acontece esses homens bonzinhos, essas mulheres boazinhas, que fizeram muito pelos outros, fizeram até demais, vai lá pra internet e vira hater. Aí vira o extremo oposto, aí vira a pessoa do ódio. Aí vira aquela pessoa que diz que ninguém presta, que mulher não presta, que homem não presta, que ninguém presta, que desistiu. Claro, a pessoa não treinou o que é ela se amar. A pessoa não faz por ela mesma o que ela precisa fazer.
A pessoa às vezes não vai nem no médico, a pessoa não cuida nem da saúde, a pessoa fica se alimentando mal, a pessoa não cuida dela. Como é que ela quer que alguém cuide? Goste dela, ela não se gosta, entendeu? Ela não se respeita. Como é que ela vai ser respeitada? Entendeu? Você é tratado como você se trata, entendeu? Então, a boazinho, bonzinho, ele não tá agindo pela compaixão, como diz o Osho, que é você realmente, você não é tão intenso nas relações assim, porque na verdade você tá indo lá fazer pelo outro, mas não é pra virar uma coisa muito intensa, né? Ou você também não é frio demais, não quero saber de ninguém, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos meus bichos. Não, gente, não. Aprende a ser o meio termo, aprende que ser bonzinho é furada. É furada, entendeu? A gente tem que entender que a gente é movido muito pelo ego, muito pelas emoções. E todo excesso é falta de alguma coisa. Todo excesso é falta de alguma coisa. Se você tá sendo bonzinho em excesso, você tá sendo bonzinho, ó, o bonzinho no diminutivo já subentende-se que é uma pessoa que ele não é só bom. Eu não tô falando aqui pra você ser aquela pessoa ruim. E nem tô falando aqui que você agora vai falar, não, mas eu faço porque eu quero, porque eu sou maravilhoso. Não. É muito fácil a gente saber quando a gente tá fazendo o que a gente quer fazer. A gente fica num estado de abundância, de felicidade. A gente fica num estado de graça. Hoje em dia eu tô vendo muito na internet as pessoas falando assim, tem que voltar a ser como era no passado. Tem que voltar a ser como era no passado. Gente, que voltar a ser como era no passado? Todas as gerações que vêm pra atualizar as gerações atuais. O papel dos filhos é atualizar os pais. Você não vai voltar pro passado. Você vai entender que você tem que se amar em abundância e você pode estar sozinho, sozinha, que você fica bem, porque você não precisa. As mulheres, principalmente, as mulheres, socialmente, elas foram educadas que se elas não tiverem um namorado, não tiver um marido, elas não vão, socialmente elas vão ser mal vistas. E aí essa pessoa que não se ama, né, pelo que ela é e como é que ela se trata, como é que ela cuida na vida, os projetos dela, como é que ela tá, a evolução dela na vida, né? Como é que ela era um dia e como é que ela tá hoje. A pessoa que não se admira, ela vai querer admiração social, ela vai querer pensar assim, tá vendo? Se eu não tenho ninguém, porque de repente eu sou isso aí que a sociedade pensa mesmo. E aí tá ferrada, entendeu? E ela tá vendida, e aí tá acabada, entendeu? Então a gente tem que, e os homens que também foram criados para serem protetores e provedores, e eles gostam disso também, eles começam a ficar achando que eles são trouxa quando eles fazem pelas pessoas o que eles têm vontade de fazer e as pessoas não dão para ele o reconhecimento. Olha que doideira. Se ele fez porque ele tava com vontade de fazer, e se ele se ama, e ele não vai se amar menos caso a mulher não reconheça, caso ele não receba esse biscoitinho, né, essa recompensa, ele não vai ficar acabado. Mesmo que os homens tenham uma necessidade de ir lá, né, de morar com alguém, de se sentir um lar. Eles ficam com raiva quando eu falo isso, mas é verdade, porque é por causa da biologia do homem, né? Ele quer ser útil em sociedade, ele quer ser útil pra família, ele quer ser né? Enfim. A mulher também, mas a mulher também é parada de filho e tal. Mas assim, o que acontece é que as pessoas, elas são muito preocupadas com o que elas vão expor pra sociedade. E aí que mora o perigo. Porque elas tem um negócio que eu não vou lembrar aqui agora, mas elas compram o que elas não precisam comprar pra agradar pessoas que elas não precisam agradar. No final das contas, a último lugar tá ela, o que ela pensa, o que ela quer, o que ela tem vontade de fazer. Entendeu? Se as pessoas entendessem que superar suas próprias limitações é você ser bom pra você mesmo e você se amar, e aí você não vai se preocupar se tá sendo bom pros outros. Eu sou aquela pessoa polêmica que ama ou odeio. Porque realmente quando eu quero dizer não, eu digo não. Não quero dizer sim, eu digo sim. Eu sou muito, eu não sou aquela, né, sincera que diz que tem personalidade forte, não. Eu sou aquela pessoa que eu trabalho com a dor humana. Então, eu tô vendo todos os dias pessoas se ferrando na minha prática como psicóloga por comportamento X, Y, Z. Então, se eu não aprender com meus pacientes, eu vou aprender com quem? Né? Se é dos livros todos que eu leio, as minhas experiências de vida.
Se eu não aprender com isso, eu não aprendo nunca mais, né, gente? Então, assim, realmente o psicólogo, ele tá sempre mudando a cabeça dele, porque o mundo tá sempre mudando, as pessoas estão sempre mudando, e ele tá entendendo o que funciona e o que não funciona. E ele faz essa pelo menos a maioria dos psicólogos deveriam fazer, né? Porque hoje em dia a gente vê muito psicólogo que vai pra internet dar receita de bolo para seres humanos. Eu acho isso tão estranho, né? Porque na verdade é tão íntimo. Meu valor, que é meu, que eu, sei lá, eu tenho um valor X, a outra pessoa tem um valor Y. Como é que eu vou dar receita de bolo, gente? Entendeu? Pelo amor de Deus. Mulher tem que ser assim, assim, assim. Homem tem que ser assim, assim, assado. Não. O que eu tô falando aqui é que você ser bonzinho é justamente você tentar entrar nesse jogo social que você tem que ser assim, assim, assim. Passado. Tudo existe. Por isso que não tem como a gente voltar a ser nada do passado. Porque, na verdade, a gente tá aqui agora, no aqui e agora. Essa eu de hoje é muito diferente da eu de ontem. Da eu de 20 e poucos anos, da eu de adolescência. Como é que eu vou voltar pro passado se eu evoluir? Se eu sentir que eu evoluí, pra que eu vou querer voltar pro passado? Entendeu? Como falam aí por aí, né? A boca miúda, as mulheres têm que voltar. Que isso, gente? Tem que se amar em evolução, entendeu? Compaixão. Sigam o que o Osho fala no livro dele, as palestras dele são transcritas, né? Os livros dele. Eu vou fazer a parte 2, porque eu vou voltar muito para exemplos de comportamentos do bonzinho, homem bonzinho nos relacionamentos amorosos, a mulher boazinha nos relacionamentos amorosos, e como deixar de ser bonzinho, deixar de ser boazinha, a partir dessa perspectiva de que você, primeiramente, tem que ser bom para você mesmo, e aí você vai agir com naturalidade, você vai agir pelo seu desejo, não existe o certo e o errado dentro de certas escolhas na vida. Existe o seu desejo e a compaixão é muito mais você realmente tá fazendo, não é pelo seu ego e pra você ser o bonzinho socialmente ou tá num pedestal em relação às pessoas que você ajuda. Você tá fazendo porque você realmente gosta daquela pessoa, tem vontade de fazer aquilo pelaquela pessoa. Você não faz tipo, você não é político, você não é faço pra mostrar socialmente que eu ajudo, que eu faço. Eu realmente vou em quem eu quero ir, eu vou quando eu quero ir, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu ajudo quem eu tenho vontade de ajudar. Quanto mais você se ama, mais você segue o teu coração em relação às pessoas, e as pessoas gostam, tá? Mulheres e homens gostam de pessoas autênticas, porque você passa uma verdade, entendeu? Sabemos, né? Quando a gente vê o pessoal aí na internet fazendo pra mostrar na internet o que faz, o que deixa de fazer, sabemos, né? Sabemos o que a maioria das pessoas pensa, mas fica um inconsciente coletivo, né? Deixa quieto, porque na verdade a mensagem desse vídeo aqui é que ser bonzinho, ó, é você sendo uma pessoa que você quer se colocar num pedestal. Na verdade você tá agindo pelo ego, tá agindo por uma coisa de ego e não tem nada a ver com se amar e ser bom. Beleza? Dúvidas? Coloque aqui nos comentários. Se vocês estão gostando do meu conteúdo, se vocês estão gostando dos meus vídeos, dá essa força pro canal crescer rápido e eu ter muito mais conteúdo, muito mais gente pedindo conteúdo. E dê um like, ou cumpra seu papel de hater. Caso você achou que essa mensagem aqui te gerou uma raiva, depois eu vou falar em outro vídeo sobre essa raiva. Faça o teu papel, dê o dislike, mas dê alguma coisa. Beijo.